Pastor Salomão da Paz. Carta aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 1. E hoje é uma noite de um culto de celebração. Diz assim a palavra do Senhor: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Provérbios capítulo 30, versículo 24. Estarei falando sobre um tema que é aprendendo com o improvável. E aí eu quero que você abra comigo no livro de Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, versículo de número 24. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são muito sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão se prepara a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Só até aí. Deixe sentar, meus irmãos. Vocês observem que eu falei no início que estaria falando sobre aprendendo com o improvável. Diga assim para o seu irmão: vamos junto? Vamos nessa? Queridos, esse texto que nós lemos primeiro, o texto de Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu também as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus também, versículo 28 diz, no capítulo 1, que escolheu as coisas vãs, vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Veja que ele está falando de coisas desprezíveis, coisas improváveis. E falar de coisas desprezíveis, ou mesmo coisas improváveis, é falar de possibilidades, que aos nossos olhos seria talvez impossível. Coisas que são de grande dificuldade, mas que Deus assim o fez, e Ele escolheu fazer desta forma. É por isso que a gente, quando para pensar um pouco sobre as coisas que Deus criou, a gente fica olhando para a criação. E muitas das criações a gente olha assim e diz: mas por que Deus criou isso? Você já fez essa pergunta? Por que existe mosquito? Eu vi alguém fazendo um comentário que estava muito indignado com os mosquitos. E eu me lembro que eu estava saindo com aquele pastor que era muito meu amigo. Eu era ainda aspirando ao ministério pastoral. E ele sempre, quando ele ia sair, ele dizia: Salomão, vamos ali mais eu. E eu ficava às vezes inquieto, porque algumas vezes eu não queria ir, mas ele tinha prazer de andar comigo, mas eu estava um pouco cansado, porque trabalhava no meu dia a dia. E ele fazia aquele convite, mas também eu não podia dizer não, porque também eu queria aprender com ele. Diga para seu irmão assim: é preciso aprender com os mais experientes. Às vezes nós não estamos dispostos, irmãos, a pegar as coisas improváveis, ou mesmo aproveitar as oportunidades que aos nossos olhos também não são, às vezes até agradável, mas sempre tem algo a aprender. E ele às vezes me chamava, eu saía com ele, mesmo cansado. Não é porque ele não era uma pessoa agradável não, é porque às vezes o cansaço, irmão. Alguém diz: vamos ali mais eu. Às vezes você está tão cansado querendo ir para a cama, e você vai porque aquela pessoa que está lhe chamando é uma pessoa que você reconhece que é uma pessoa nobre, tem um valor.
e que é importante para você. Então você também faz o esforço para estar com essa pessoa. Eu me lembro que uma vez eu saindo com ele, saudoso pastor Antônio Gomes de Oliveira, alguém estava reclamando dos mosquitos, falando, e ele disse: rapaz, por que você está falando isso? E ele começou a dar o seu discurso ali, ele usava as oportunidades para falar. Ele disse: já pensou se não houvesse os mosquitos? A gente às vezes reclama, né? Aí ele começou a ver, naquela época, será que tinha pessoas que iriam fabricar mosquiteiros? Através dos mosquitos, veja que já gerou emprego. Tem pessoas aí que estão ganhando dinheiro, naquela época ele falava, fazendo mosquiteiros, né? E ele começou a mostrar algumas coisas que às vezes para nós são, às vezes, do ponto de vista ruim, mas que através dessas coisas, existe também a necessidade, Deus criou, para a cadeia alimentar. Quem é que se alimenta dos mosquitos? E quem é que come o sapo? Veja como a coisa acontece. As coisas de Deus como são. Então a gente às vezes fica reclamando, não sabe, e vai mexer na natureza, ou vai querer questionar Deus, e ficamos indignados com algumas coisas, e não paramos para pensar um pouco sobre isto. E eu queria levar você a pensar sobre essa possibilidade de você aprender com o improvável. E o texto que eu li fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas desprezíveis para confundir também aqueles que são sábios, aqueles que não dão valor a algumas coisas, achando que não tem sentido. E outro texto que eu li de Provérbios, capítulo 30, versículo 24, diz que estas 4 coisas são menores na terra, 4 coisas que são menores, conforme está no texto, no versículo 24, estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. Veja só o que é que está falando o texto. São 4 seres, e estes 4 seres que nós estamos vendo no texto, está nos mostrando uma lição para nós tirarmos para as nossas vidas. Quando nós olhamos para as obras de Deus, observamos que apesar da irracionalidade dos animais, existe uma ordem planejada por Deus para nos trazer uma lição. Então esses 4 seres nos dão uma lição. E qual é a lição que nós podemos extrair desse texto? Diz: as formigas não são um povo forte, todavia no verão prepara a sua comida. Veja que a formiga não é, conforme o texto e conforme o conhecimento que nós temos, uma espécie forte. Eu estava conversando com a Shirley quando estava indo ao banheiro, e voltei do banheiro, fui lá, lavei as mãos, porque eu queria tomar uma medicação, e eu voltar, me veio a inspiração para essa mensagem, agora à tarde. E eu, na hora, me veio em mente justamente o texto conforme está. Deus me deu de forma de lampejo. A formiga, povo débil. E eu perguntei para ela, estava na rede, eu disse: filha, o que é débil? Ela disse: débil é algo que não tem um raciocínio lógico. Alguém que aos olhos das pessoas lá fora, ou vista, né, que não tem o entendimento. E aí eu parei para dar atenção a ela e disse: é isso mesmo. Você está falando exatamente isso. Você não acredita que você vai pregar sobre isto hoje na igreja? Eu disse: vou. E eu disse: existem pessoas, infelizmente, que elas não têm problema nenhum, mas elas precisam observar que elas, por ser perfeita, como Deus fez, ela precisa aprender com as formigas. Nós precisamos aprender com as obras de Deus. E aquele que é débil é aquele que tem falta de entendimento. E existem pessoas que têm falta de entendimento não por uma enfermidade física, mas pela dificuldade que ela tem de perceber o que está à sua volta, o que está acontecendo com o mundo, quais as razões porque a terra está deste jeito, e o que nós temos que fazer no tempo de hoje. Veja que aqui, todavia no verão, ela se prepara a sua comida. A formiga se prepara para o tempo
em que vai vir o inverno. Interessante, se você parar para observar, irmãos, as formigas, elas não trabalham de uma forma que venha sobrecarregar-se. Quando as formigas estão começando a levar para o seu ninho o seu alimento, e é algo que ela não pode só, ela vai em busca de ajuda. Não sei se você já viu, 3, 4 formigas carregando um pedaço de folha. E elas vêm todas organizadas, cada uma pega uma parte, e elas vêm devagarinho. Eu já estive acompanhando, eu vivi em um lugar, irmãos, no interior, observando algumas coisas quando eu era menino. E eu ficava olhando as formigas. Eu disse, eu vou olhar onde ela vai colocar aquela folha. E algumas das vezes aquela folha não tinha condições dela descer para dentro, onde estava o seu esconderijo. O que elas faziam, elas vinham juntas. Mas quando chegava próximo do buraco que elas tinham que levar, elas começavam a cortar, para poder pegar por um pedaço cada uma e levar lá para dentro. Mas elas trabalhavam em conjunto. E para elas, o importante era preservar a cadeia alimentar. E todas trabalhavam organizadas. E observe que elas andam alinhadas. Elas traçam um caminho. E vão todas uma atrás da outra. E elas trabalham no verão. E elas se preparam para o tempo da chuva. Para que quando venha o tempo de chuva, elas tenham o que comer. Elas são organizadas. E nós precisamos aprendermos com a formiga. Mas também o texto nos ensina, irmãos. Para entendermos a mensagem de Salomão, nós precisamos ver que existem alguns pontos que tem uma grande lição para nós. E qual é a lição que nós conseguimos extrair desse texto? Em primeiro lugar, Salomão viu que as formigas não são fortes. Embora tenha mostrado nesse texto que elas trabalham organizada, mas ele observou que elas se preparam para o inverno. Ou seja, elas não desperdiçam seus recursos, do seu tempo, no momento que elas estão vendo que a chuva está por vir. Elas não estão fazendo uma outra coisa a não ser trabalhando para que no inverno elas possam sobreviver. Irmãos, muitas das vezes nós não estamos sendo assim, trabalhando, se esforçando, para que no tempo das dificuldades a gente possa estar suprido. Não estou falando não somente na parte de administração financeira, mas estou falando também na parte espiritual. Muitas vezes nós não estamos trabalhando, nos esforçando para a nossa sobrevivência, e os tempos estão mostrando, irmãos, que vão ficar mais difíceis. Eu fico triste quando eu olho para algumas pessoas que dizem, eu não gosto de estar na escola dominical, eu não gosto de estudar a Bíblia, eu não gosto de orar. E eu penso, o que é que essas pessoas pensam que vão fazer no céu? Se elas não gostam de louvar, não gostam de orar, não gostam de estudar a palavra de Deus, como é que nós vamos ter, irmãos, a capacidade de chegarmos lá diante do Senhor, se não conhecemos o Senhor? Se não conhecemos a vontade do Senhor, o propósito do Senhor, quais as razões que nós estamos aqui? Segundo lugar que a gente consegue ver, irmãos, é que eles estavam prevendo o tempo, as formigas estavam prevendo o tempo que seria difícil. Elas estavam trabalhando porque elas sabiam que precisavam comer agora, mas também elas estavam trabalhando porque elas sabiam que precisava ter alimento amanhã. Ela não estava preocupada somente com hoje, mas elas estavam preocupadas com amanhã. Elas sabiam que amanhã chegaria a chuva e elas não poderiam sair, porque a boca ou a tampa, onde havia a entrada, onde estava o seu esconderijo, onde estava a sua casa, a sua morada, seria impedido dela poder sair, para ela vir em busca de alimento. Ou seja, viria o tempo que elas não poderiam sair. Irmãos, havia um tempo que a igreja não vai poder sair nas ruas para pregar o Evangelho. Haverá um tempo que a igreja não vai poder estar com as portas abertas para orar, para pregar dentro para vocês. Haverá um tempo, meus irmãos, que professar a fé vai ser crime. Hoje é moda, as pessoas estão se manifestando aí, dizendo ser cristão, mas muitos vão esconder-se, muitos vão negar a Cristo.
E agora é tempo de nós estarmos correndo, irmãos, nos abastecermos, para que Jesus possa estar nos dando força no momento mais difícil, quando vier o tempo de trevas. Nós já tenhamos a capacidade de suportar o que está por vir. Em segundo lugar, Salomão observou que os coelhos, apesar da sua debilidade, eles constroem a sua casa na rocha. Os coelhos não constroem, eles são débeis. Eles não têm entendimento, irmãos, mas eles constroem a sua casa na rocha. Onde você está construindo a sua casa? Como você está edificando a sua vida? Ele está percebendo e está relatando nesse texto que os coelhos são animais débeis. Eles não têm entendimento, porém eles fazem a sua casa na rocha. Eles procuram um lugar mais seguro. Por que eles procuram um lugar mais seguro? Porque eles sabem que eles são presas fáceis. Por isso, eles procuram um lugar mais seguro. Eles sabem que lá fora existe animais ferozes querendo tragá-los. E onde é, irmãos, que nós estamos fazendo a nossa casa? Se a gente sabe que lá fora, irmão, no mundo tenebroso que estamos vivendo, existe uma opressão tão forte, e que há uma batalha travada no mundo espiritual, e que a terra geme querendo ser revestida da habitação celeste. Os coelhos, eles sabem o lugar seguro. Será que você sabe? Eles são débeis. Por isso existem pessoas, irmãos, que aparentemente a gente olha e não é tida como uma pessoa débil. Ela tem entendimento, ela tem esclarecimento. Mas por que essas pessoas estão vivendo assim? E quando a gente para pensar sobre essas situações, eu queria falar, mostrando para você que existem razões que impedem de nós usarmos a nossa inteligência emocional. Existem razões que impedem de nós usarmos a nossa inteligência emocional. Muitas das vezes, irmão, nós somos fragilizados porque nós não estamos percebendo que existe um bloqueio na mente, existe um mundo espiritual tenebroso à nossa volta, existem demônios que estão agindo para impedir, irmão, da mensagem chegar ao teu coração nesta hora. Existe uma situação que você não está vendo no mundo espiritual e que Deus está trabalhando nessa hora para que esta palavra chegue ao teu coração e você perceba que nesta batalha você só pode vencer se você estiver olhando para aquilo que Deus fez, as coisas que são desprezíveis, mas estão todas elas organizadas para nos dar um ensinamento. As formigas, elas nos passam uma grande lição, como também os coelhos nos passam de que é necessário estar fazendo a nossa casa no lugar seguro. Onde é que tu estás construindo a tua casa? Qual a base da tua casa espiritual? Ele sabe que se ele fizer a base da sua ninhada num lugar fácil, de fácil acesso, ele sabe que ali vai outros animais com fome em busca da sua cria. Ele sabe que se ele ficar também dormindo no lugar onde ele não tem a segurança, ele pode ser tragado, quem sabe, por uma raposa. Por isso a lebre não faz a sua casa em qualquer lugar, procura um lugar seguro. E Salomão percebeu que era na rocha. Nós precisamos fazer a nossa casa na rocha, que é Cristo, irmãos. Nós precisamos apoiar-se na pedra que os construtores rejeitaram, mas veio a ser a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra angular. A pedra é Cristo, não é em outro lugar. As pessoas estão morrendo espiritualmente fragilizadas, desmotivadas, porque têm feito a sua casa no lugar errado, têm feito escolhas erradas. A gente precisa ver, irmãos, que Salomão enxerga nisto uma possibilidade de nos dar uma lição. Em terceiro lugar, também Salomão observou os gafanhotos. Veja só, diz que ele não tem rei,
ou seja, não possui uma liderança, mas eles montam estratégias e executam. Como é que eles montam a estratégia? Eu estava falando com a Shirley, dizendo: filha, interessante como são os gafanhotos, eles voam em bando. Os gafanhotos voam em bando, conforme o texto diz, e você sabe que é assim. E eles voam em bando, mas quando ele chega na lavoura, ele se espalha para que cada um possa buscar o seu alimento. Eles saem todos em bandos, mas ali, ao chegar onde há aquela plantação, eles sabem que tem comida suficiente, e cada um começa a fazer a sua parte, começa a comer, começa a devorar. Você chega com a sua família, talvez vem para a igreja, e um filho senta, a mãe senta, o pai senta, mas a responsabilidade é individual de cada um pegar a sua parte. Você vem, quem sabe com a tua sogra, quem sabe com o teu genro, a tua nora, você vem, mas quando senta aí sobre esses assentos, a responsabilidade de poder se alimentar é de cada um. Mas venha organizado, venha sabendo para onde você está vindo, pois o Senhor está no teu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas quando você chegou aqui, você chegou alegre porque havia uma motivação, e você sentou desejoso de ouvir Deus falar com você, e você disse: Deus, é preciso, porque eu sei que essa palavra vai chegar para mim, eu sei que o Senhor vai usar o pastor, e nesta noite o Senhor vai falar comigo, e eu quero te agradecer, Senhor, porque eu estou aprendendo, porque apesar de eu estar vendo as coisas improváveis, as coisas desprezíveis, são estas que Deus escolheu, e quem sabe eu estou entre estas coisas improváveis, desprezíveis, que ninguém está vendo, mas o Senhor me vê como eu sou. Eu quero ser usado por ti, Deus. Eu quero me preparar, Senhor, para ser um servo que exalte o teu nome, para ser uma serva que glorifique o teu nome. Eu quero ser este Deus que faça a diferença nessa geração, enquanto muitos estão perdendo, desistindo da caminhada, enquanto muitos estão cansados, Senhor, a palavra do Senhor diz que os jovens correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão aqueles que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, correrão, caminharão e não se fadigarão. Independente da idade, meu irmão, o cansaço pior não é o cansaço físico, é o cansaço da alma. Esse é o pior, porque muitas das vezes quando eu estou cansado fisicamente, eu me deito, até deitado Deus está falando comigo. Eu estou cansado fisicamente, mas o meu espírito está feliz, em sintonia com o Senhor, e o Senhor vai ministrando o meu coração, eu botando a cabeça no travesseiro, e Ele vai me dando revelação, e eu digo: Jesus, obrigado, e eu vou lá e anoto, e aí naquelas anotações começam a surgir coisas que eu fico maravilhado, e eu digo: Senhor, obrigado, porque são gotas de sabedoria vindo da Tua parte, que vem ao meu coração, e eu sinto a Tua presença, e eu começo a me deleitar e exaltar o nome do Senhor com aquilo que Ele vai me dando, porque eu sei que aquilo vem da parte dele, irmãos. Como Salomão recebeu também esta instrução para poder escrever estas coisas. E Salomão observou que os gafanhotos, mesmo não tendo rei, eles não possuem liderança, mas eles quando montam, quando eles fazem as suas estratégias, eles vão de forma organizada, todos juntos em um propósito. Ainda que seja para devastar uma lavoura, eles vão juntos em um propósito, porque eles têm necessidade. Quais são as suas necessidades? Você está indo juntos? Você está junto com a sua família buscando supri-la? Mês de maio, nem parece para muitos que é um mês Minha Família no Altar. Nós temos uma campanha todo mês de maio, que a gente sempre fala que o mês de maio é o mês da família. Nós precisamos vestir, irmãos, a nossa família.
da palavra de Deus, revestindo elas, conversando com os nossos filhos, levando eles a memorizar. Esta semana eu dei um livro para a Rebeca ler e disse: você tem 3 dias para ler este livro, porque eu vou te arguir sobre este livro. E ela disse: papai, por que o senhor me deu esse livro? Porque eu sinto que Deus quer falar com você com este livro, leia este livro. E hoje eu disse a ela: quando chegar em casa à noite, tu está dodói, filha, está doido. Mas falta quantos capítulos para fechar? Ela disse: falta 3, pai. São 10 capítulos, já li 7. Eu disse: pois é. Leia os 3, porque quando chegar eu quero conversar com você sobre este livro. O que você tem feito com a tua família, com os teus filhos? O que você tem conversado com o teu esposo? O que você tem conversado com Deus? Os gafanhotos, eles não têm rei, mas eles se organizam por um propósito. Entenda o mistério de Deus. Deus pega as coisas desprezíveis para confundir as que não são. E nós precisamos aprendermos. Eles tomam uma iniciativa. Eles já sabem o que eles vão fazer. Eu não sei se você já observou, irmãos, como alguns chamam no interior, aquela nuvem de gafanhoto quando passa e aquele agricultor diz: graças a Deus que não parou aqui. Porque quando eles descem em bando, o estrago é grande. Porque eles estão dispostos a comer. E essa disposição você tem? Qual a disposição que você tem para se alimentar da palavra? Como você tem se organizado e influenciado pessoas para vir junto com você, para se alimentar no altar de Deus? Onde estão essas pessoas? Como você tem contribuído nesse sentido de trazer as pessoas para poder ouvir a palavra? Ou esta palavra que você ouve aqui, você volta para casa no saquetel furado e de repente ao chegar em casa você diz: nada mudou, eu continuo do mesmo jeito. A culpa não é de Deus, a culpa não é do altar, a culpa é de você não tomar uma posição. Quais as razões que impedem para que possamos usar a inteligência emocional e não sermos um povo débil? Daqui a pouco eu entrarei nela. Em quarto e último lugar, por fim, ele notou que apesar das dificuldades que havia de mobilidade, ele fala de algo que me chamou a atenção, que a aranha, ele está dizendo que elas tomam uma posição de tecer a sua teia, é no palácio. Elas procuram um lugar, irmãos, nobre. A aranha, ele percebeu que elas não entravam em qualquer lugar. Era no palácio do rei. Ele observou que existia aranhas que estavam ali. Talvez em outros lugares que ele ia, ele não via, mas ele faz na sua narrativa dizendo isto. Ele ressalta que ela escolheu o melhor lugar para fazer a sua teia. Veja como ele cita aqui desse texto: a aranha se pendura com as mãos e estão no palácio do rei. Olha para mim aqui agora, faça assim, diga assim: a aranha se pendura com as mãos e estão no palácio do rei. Irmãos, há um esforço dela para tecer a sua teia. Ela não pega ali a sua teia pronta, mas ela fabrica. Mas ela não fabrica a sua teia em qualquer lugar. Salomão percebeu que ela estaria estendendo a aranha, se pendurando com as suas mãos, e elas estariam no palácio real. Elas se seguravam.
Você só está em pé porque a graça de Deus tem estado sobre você. Eu só estou de pé porque a graça do Senhor está sobre mim. Eu tenho estendido as minhas mãos e dizendo: Senhor, Deus, eu estou aqui segurando em Ti, Senhor, porque a Tua mão foi estendida. Como diz aquela canção, quando Jesus estendeu Tua mão, Ele estendeu Tua mão para mim. Eu era o quê? Pobre, desprezível, sem Deus, sem Jesus, mas Ele estendeu a Tua mão para mim. Deus escolheu as coisas desprezíveis, irmãos. Deus escolheu as coisas improváveis. Quem sabe até você esperasse que estivesse outro aqui ministrando. Quem sabe até você estivesse esperando que o ministério do louvor fosse outro. Quem sabe você estivesse esperando que o ministério feminino ou mesmo masculino, ou seja, dos nossos ministérios da igreja, tivesse outra pessoa. Mas Deus escolheu as que estão ali, porque Deus tem um propósito. E é o tempo de Deus na vida dessas pessoas. Quais são as razões que impedem nós usarmos a inteligência emocional em meio à crise da vida? A maior crise, meu irmão, não é a crise financeira, não é a crise econômica. A maior crise é a crise existencial. Muitos não sabem nem quem é, nem por que razão ainda está aqui. Muitos não sabem qual o sentido da vida. E nós precisamos conhecer um pouco porque muitos estão agindo como um povo débil. Quais são as razões que impedem nós usarmos a inteligência emocional em meio às circunstâncias da vida? Eu estive pensando, Deus, quais são as razões? Sabe o que foi que Deus falou para mim? Na proporção que eu ia fazendo esse pensamento que iam formando, se desenvolvendo através do Espírito Santo, Deus falou para mim que muitas das vezes é o medo. Medo. O que mexe muitas das vezes, que impede deste lado que vem a ser desenvolvido nas pessoas, e alguns estão sendo débil, alguns estão inseguros, alguns estão sem condições de avançar, por causa do medo. Eu disse, mas Deus, por que o medo? Porque a palavra do Senhor diz que o amor lança fora o medo. Quando a gente vê isso na carta de 1 João, no capítulo 4, versículo 18, diz que o amor lança fora o medo. Quando as pessoas vivem com medo, é porque ela não foi aperfeiçoada no amor. Enquanto ela não for trabalhada no amor, ela vai viver todo o tempo com medo. Quer ver uma coisa? Quem tem medo da morte, levante a mão. Um, 2, 3, 4. Deus abençoe vocês. Por que a morte é assustador? Porque a morte é a separação de pessoas que a gente ama. É sairmos deste plano que estamos vivendo, de um relacionamento humano, de pessoas que a gente ama, e estaremos indo para outro plano, de um relacionamento com alguém que aparentemente não conhecemos. Quando nós estamos com medo é porque nós não temos certeza para onde nós estamos indo. Aparentemente nós estamos inseguros. Me permita dizer isto. Nós estamos com dúvida. E esta dúvida não é algo que vai nos ajudar. Primeiro ponto que Deus mostrou para mim: medo. O segundo ponto, irmãos, que dificulta, e Deus falou para mim, e este ponto eu anotei aqui, que é justamente a fé. Quando eu disse para vocês, vamos para a carta de João, capítulo 4, versículo 18, primeira carta.
Quando eu disse para vocês que quando isso acontece, irmãos, dificulta o nosso relacionamento. Porque quando nós estamos com medo, irmãos, nós deixamos de tomar algumas atitudes. E o medo às vezes leva as pessoas a surtarem, a ficarem paralisadas. Veja que algumas pessoas, quando elas estão com medo, elas têm uma reação. Alguns param, não conseguem tomar uma atitude, não tem como mover-se diante do momento que veio aquela tensão sobre ela. 1 João 4, versículo 18. Veja o que é que ele diz aqui. Ele diz assim: no amor não existe medo. 1 João 4, versículo 18 diz assim: antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Olha só.